Não é raro escutar de profissionais da saúde que, para evitar doenças, precisamos beber pelo menos 2 litros de água por dia, reduzir o açúcar e fugir de alimentos ultraprocessados, certo? Mas, e se eu te dissesse que existe um lugar onde a Coca-Cola é mais consumida do que água? Onde esse refrigerante não só faz parte do dia a dia, mas também de cerimônias religiosas, rituais espirituais e até substituir a mamadeira de bebês? Parece exagero, mas é a pura realidade. Esse lugar existe e se chama Chiapas, um estado no sul do México que ostenta um título no mínimo preocupante. É o recordista mundial de consumo de Coca-Cola per capita. E quando a sede é saciada com açúcar e gás carbônico, as consequências podem ser devastadoras. Hoje, o Belo Mundo te leva para conhecer um dos fenômenos mais curiosos e alarmantes do México. Pouca gente sabe, mas a icônica e viciante Coca-Cola nasceu para ser remédio. Lá em 1886, nos Estados Unidos, a bebida foi criada como um tônico medicinal que prometia aliviar dores de cabeça e cansaço. Mas, ao invés de virar remédio de farmácia, se transformou em um dos produtos mais consumidos do planeta. E quando chegou ao México, encontrou um terreno fértil para crescer como nunca. Na primeira metade do século XX, o México passava por mudanças intensas. As cidades estavam crescendo, a industrialização acelerava, e o estilo de vida moderno, inspirado nos Estados Unidos, começava a ser visto como sinônimo de progresso. Foi nesse cenário que a Coca-Cola entrou no mercado mexicano, vendendo mais do que um simples refrigerante, mas uma ideia de felicidade, status e diversão. Nos anos 50 e 60, a marca já dominava comerciais de TV e novelas, aparecendo em cenas de almoços em família, encontros de amigos e momentos festivos. Era praticamente um símbolo de modernidade. E, enquanto isso, os icônicos caminhões vermelhos da Coca-Cola avançavam pelo interior, chegando até as vilas mais remotas. Para muitos comerciantes, exibir um letreiro da marca na porta do estabelecimento significava prestígio, um selo de qualidade, por assim dizer. O resultado? A Coca-Cola se tornou uma presença onipresente, parte da família mesmo. Em qualquer birosca, mercadinho ou restaurante, lá estava ela. E para completar, engarrafadoras locais surgiram para facilitar a distribuição, tornando o processo ainda mais rápido e lucrativo. Até que nos anos 90 e 2000, essa relação entre o México e a Coca-Cola atingiu outro patamar: a política. Na verdade, a relação entre o governo mexicano e a Coca-Cola sempre foi muito mais do que apenas comerciais bonitinhos e campanhas publicitárias. Nos bastidores, o que rolou foi uma verdadeira dança das cadeiras entre políticos e executivos da empresa, criando um esquema de favorecimento que garantiu ao refrigerante um domínio absoluto no país. Ao longo dos anos, altos funcionários da Coca-Cola foram parar em cargos importantes do governo, enquanto políticos, ao deixarem a vida pública, encontravam portas abertas para ocupar posições estratégicas dentro da própria empresa. Esse fenômeno, conhecido como porta giratória, teve seu auge quando Vicente Fox assumiu a presidência do México, de 2000 a 2006. E por que isso importa tanto? Porque, antes de virar presidente, Fox foi ninguém menos que o CEO da Coca-Cola no México por 14 anos. Ou seja, um homem que ajudou a transformar a marca na gigante que é dentro do país, foi o mesmo que, anos depois, passou a ditar as regras da economia nacional. Durante seu governo, a empresa recebeu isenções fiscais, benefícios na extração de água e um tratamento nada discreto de favoritismo. E isso aconteceu no exato momento em que o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA, assinado em 1994, abriu ainda mais as portas do país para as multinacionais. Quem estava prontíssima para se aproveitar disso? Adivinhou? A Coca-Cola. O resultado foi uma injeção de investimentos que consolidou a marca como a soberana absoluta do mercado mexicano.
E até aqui, tudo dentro do esperado no mundo capitalista. Dinheiro falando mais alto, política favorecendo empresas bilionárias, enquanto o povo, o povo que lute. Mas, em Chiapas, o nosso destino de hoje, a coisa tomou proporções simplesmente inacreditáveis. Ali, o amor pelo refrigerante saiu totalmente do controle, transformando o estado em um caso único no mundo. Enquanto no restante do México o consumo de Coca-Cola já era alto, em Chiapas ele bateu recordes que parecem coisa de ficção. Pesquisas apontam que os habitantes da região chegam a beber, em média, mais de 800 litros da bebida por ano, o que dá quase 2,5 litros por dia. Ou seja, enquanto médicos recomendam pelo menos 2 litros de água por dia para uma vida saudável, por aqui a população está ingerindo essa mesma quantidade, só que de refrigerante. E não é só uma questão de preferência. Em algumas comunidades, a Coca-Cola foi incorporada ao cotidiano de uma forma tão extrema que substituiu a água em refeições, cerimônias religiosas e até na alimentação de bebês. E aí surgem várias perguntas, dentre elas: como isso chegou a esse ponto? Como virou essa epidemia? A resposta para essa pergunta é mais complexa do que parece. Localizado no sul do México, quase na divisa com a Guatemala, Chiapas sempre se destacou por sua cultura indígena, sua biodiversidade e suas paisagens montanhosas. Mas, ao mesmo tempo, carrega um problema histórico: a falta de investimentos básicos. Apesar de ser uma região rica em florestas e nascentes, muitas comunidades vivem sem acesso regular à água potável. Isso cria um paradoxo absurdo. Há rios e fontes naturais por toda parte, mas a população muitas vezes depende de água contaminada ou de abastecimento irregular. E foi justamente nesse cenário que a Coca-Cola encontrou terreno fértil para dominar de vez o estado. Tudo começou com a instalação de uma gigantesca fábrica de engarrafamento em San Cristóbal de las Casas, uma das principais cidades da região. O governo autorizou a empresa a extrair mais de 1 milhão de litros de água subterrânea por dia para produzir o refrigerante, enquanto o fornecimento para a população continuava precário. O resultado? Em comunidades isoladas de Chiapas, abrir a torneira é sempre um jogo de sorte. Quando a água aparece, vem com gosto estranho, excesso de cloro e, muitas vezes, riscos invisíveis à saúde. Sem opção de filtragem adequada e com a água mineral custando caro, muita gente nem pensa duas vezes. O refrigerante engarrafado parece uma escolha mais segura e ainda agrada ao paladar. Nas cidades maiores, como Tuxtla Gutiérrez e San Cristóbal de las Casas, o cenário não é muito melhor. Em vários bairros, o fornecimento de água é quase um evento raro. Chega 1 ou 2 vezes por semana, por algumas horas, e pronto, acabou. Quem pode, compra galões de caminhões-pipa, mas nem sempre essa água tem qualidade garantida. Agora, sabe o que nunca falta nas prateleiras? Coca-Cola. E aí, a escolha se torna óbvia para muita gente. Por que arriscar beber uma água ruim e sem gosto se tem Coca-Cola gelada em qualquer esquina? É claro que esse pensamento ignora completamente o que acontece no longo prazo. Mas no calor de Chiapas, com poucas alternativas e um produto açucarado sempre à disposição, o consumo virou um hábito incontrolável. E todo hábito tem um preço. Lembra quando falamos lá no início das consequências devastadoras? Pois bem, aqui elas começam a aparecer com força. Se a Coca-Cola virou parte do dia a dia das famílias, não precisa nem dizer que o impacto na saúde da população foi catastrófico. O consumo exagerado da bebida fez os índices de diabetes explodirem de um jeito assustador. E não estamos falando apenas de números frios em um relatório. São milhares de pessoas que, muitas vezes, só percebem que estão doentes quando já é tarde demais. O diabetes em Chiapas não é diagnosticado precocemente. A maioria das vítimas só descobre a doença quando começam a perder a visão, desenvolver feridas que não cicatrizam ou enfrentar complicações renais severas. O desfecho?
uma epidemia silenciosa que hoje é a segunda principal causa de morte em Chiapas, ficando atrás apenas das doenças cardíacas. Estima-se que cerca de 3.000 pessoas morrem todos os anos devido a complicações ligadas ao diabetes, um número que só cresce. E o mais assustador, isso poderia ser evitado. As comunidades indígenas de Chiapas, historicamente, tinham uma dieta saudável baseada em milho, feijão e alimentos naturais. Mas a chegada de produtos ultraprocessados, especialmente a Coca-Cola, mudou esse padrão alimentar em poucas décadas. O resultado foi uma geração geneticamente mais vulnerável a picos de glicose, sendo bombardeada diariamente com um produto viciante e cheio de açúcar. E quando as pessoas percebem que precisam de ajuda, enfrentam outro problema: o colapso do sistema de saúde. Em várias partes do estado, não há médicos fixos, insumos para medir glicose ou acesso a medicamentos básicos. Sem opções, muitos doentes continuam consumindo o refrigerante, agravando ainda mais o quadro. Mas não para por aí. O problema não atinge só os adultos. As crianças estão crescendo viciadas em Coca-Cola desde o berço. A cena de um bebê de poucos meses tomando Coca-Cola pode parecer chocante para muita gente. Mas em Chiapas, essa é uma realidade que passa despercebida, porque faz parte do dia a dia. Por lá, é comum ver crianças pequenas segurando copos com canudinho e bebendo refrigerante como se fosse leite. O sabor doce vicia rápido, e muitos pais acreditam que a bebida ajuda a acalmar o choro ou até matar bactérias. Sem perceber, começam a criar um ciclo difícil de quebrar. E o pior, muitas dessas famílias nem têm escolha. A água disponível na região ou é escassa, ou vem com um gosto estranho, cheia de cloro e impurezas. Enquanto isso, o refrigerante chega gelado, engarrafado e pronto para o consumo. O resultado? Um hábito que começa cedo e molda toda a relação com a alimentação. Um estudo feito em 22 cidades da região de Altos de Chiapas revelou um dado assustador. Cerca de 10% das mães servem Coca-Cola aos bebês antes dos 6 meses de vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, crianças menores de 2 anos não deveriam consumir nenhum açúcar adicionado. Já para crianças maiores, o limite diário recomendado é de 25 gramas, cerca de 6 colheres de chá. Agora, sabe quanto açúcar tem uma única garrafa de 600 ml de Coca-Cola? Mais de 60 gramas, ou seja, 3 vezes mais do que o recomendado para uma criança. E isso falando das mais velhas, porque para bebês esse número deveria ser 0. O resultado dessa bomba de açúcar? Crianças que ao mesmo tempo sofrem de obesidade e desnutrição. Elas ingerem muitas calorias vazias, mas sem os nutrientes essenciais. E não é só isso, a saúde bucal também paga o preço. Em 2016, um levantamento apontou que 98% das crianças de Chiapas tinham cáries. Se nada mudar, o futuro dessa geração será ainda mais preocupante. Hoje, a diabetes já é comum entre adultos de 40 e 50 anos, mas, com esse nível de consumo, não vai demorar para que adolescentes e jovens já estejam enfrentando essa doença crônica antes mesmo de chegarem à vida adulta. Isso significa um impacto enorme para o sistema de saúde e para a economia local, com milhares de pessoas debilitadas antes de sequer começarem a trabalhar. Mas você acha que só a saúde está sendo impactada? Claro que não. Todo mundo sabe que o México é um país cheio de rituais e crenças, certo? Agora, imagine a Coca-Cola sendo usada nessas cerimônias. E não é exagero. Dá só uma olhada nesse vídeo que está passando na sua tela. Ele faz parte do documentário O Vício Mortal da Coca-Cola no México, exibido pelo canal Unreported World, no YouTube. Agora vem a parte surreal. A cena mostra uma xamã vendendo uma cerimônia de cura com Coca-Cola para esse senhorzinho. E adivinha para tratar o quê? Diabetes. Sim, você não escutou errado. O ritual é uma mistura de catolicismo, misticismo indígena e até sacrifício animal.
Mas o mais impressionante é que a Coca-Cola, o refrigerante que ajuda a causar a doença, é usada como parte da cura. E não para por aí. Em muitas comunidades de Chiapas, colocar garrafas de Coca-Cola nos túmulos dos entes queridos virou um costume. A crença é que os falecidos possam continuar desfrutando da bebida na vida após a morte. Isso acontece principalmente no Dia dos Mortos, quando as famílias visitam os cemitérios para homenagear os parentes. Junto com flores e comidas, garrafas do refrigerante são deixadas sobre as lápides. Para alguns, é apenas uma forma de oferecer ao falecido algo que ele gostava. Para outros, a Coca-Cola tem um valor espiritual dentro dessa mistura de catolicismo e tradições maias. Mas nada supera o que acontece na Igreja da Coca-Cola, um dos lugares mais surreais do México. Oficialmente, o local se chama Igreja de São João Batista e fica na cidade de San Juan Chamula. Mas o apelido pegou porque a Coca-Cola é usada nos rituais religiosos realizados ali. Segundo a crença de muitas dessas comunidades, o arroto expulsa maus espíritos. E o que é melhor para isso do que um bom gole de um refrigerante cheio de gás? Até algumas décadas atrás, bebidas fermentadas à base de milho e cacau, como o pozol, eram usadas nesses ritos. Mas aos poucos, a Coca-Cola tomou esse lugar. E não foi só por acaso. A marca se infiltrou no cotidiano e até no misticismo local, patrocinando eventos, distribuindo produtos em cerimônias e até veiculando propagandas em línguas indígenas. O resultado? A bebida foi incorporada às tradições, ao ponto de virar um elemento essencial em práticas espirituais. Hoje, quem visita a famosa Igreja da Coca-Cola se depara com garrafas espalhadas pelo templo, entre velas acesas e orações. Fiéis e turistas assistem, perplexos, enquanto a bebida é usada em rituais de purificação. Agora me diz, depois de saber de tudo isso, a pergunta que fica é: ninguém faz nada para mudar essa situação? Nem todo mundo aceita esse cenário de braços cruzados. Grupos organizados e ONGs locais vêm lutando para tentar mudar essa realidade. Algumas iniciativas buscam levar educação nutricional para as escolas, mostrando às crianças os riscos do excesso de açúcar. Documentários são exibidos em comunidades, alertando sobre os impactos do consumo abusivo de refrigerantes. Outras ações apostam em soluções mais práticas, como a captação de água da chuva. Projetos comunitários têm instalado cisternas para coletar e filtrar a água direto dos telhados, oferecendo uma alternativa para quem sofre com a falta de abastecimento. Só que, por mais bem intencionadas que essas iniciativas sejam, o buraco é muito mais embaixo. Ativistas tentam levar para a justiça o debate sobre as licenças abusivas que permitem à fábrica de engarrafamento explorar milhões de litros de água por dia, enquanto as torneiras das comunidades seguem secas. Eles argumentam que a prioridade deveria ser o povo, e não os lucros de uma multinacional. Mas a gente sabe que não é tão simples. Tem um ditado que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E nesse caso, ele se aplica perfeitamente. Porque, do outro lado, a empresa não só tem dinheiro, mas também poder. Alegam que geram empregos, movimentam a economia da região e cumprem todas as leis. Mas e por trás disso? Quantos favores políticos, quantos interesses, quantos acordos silenciosos garantem que nada mude? No fim, sabemos bem como a história funciona. Dinheiro fala mais alto do que qualquer dano ambiental ou impacto na saúde pública. E nesse jogo de forças, reverter esse cenário é um desafio gigantesco. Porque não estamos falando apenas de um refrigerante. Estamos falando de uma máquina bilionária, de contratos, de interesses e de um estado inteiro preso em um vício que parece impossível de quebrar. E assim chegamos ao fim dessa viagem pelo lado oculto da Coca-Cola no México. Agora, eu quero saber, o que mais te chocou nessa história? Deixe seu comentário aqui embaixo. A gente adora saber sua opinião e como essas histórias mexem com você.
Se você curte explorar os segredos e contradições desse belo mundo, já sabe, deixa o like, segue o canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir até aqui e nos vemos na próxima jornada.